Ontem eu estava andando na rua com a minha bengala e aí eu comecei a pensar, como seria se eu estivesse andando aqui sem enxergar absolutamente nada? Deixa eu tentar explicar um pouco como eu enxergo. Eu tenho menos de 5% de visão, então eu enxergo uma pessoa perto de mim, mas eu não enxergo a fisionomia dessa pessoa. Quando eu estou andando na rua, eu vejo passar por mim um vulto, um borrão. Eu não consigo identificar se é homem, se é mulher. Eu enxergo um carro parado perto de mim, porém eu não consigo diferenciar os carros pela marca, pelo estilo. Então, se tiver perto de mim um carro parado, eu enxergo. Mas se tiver dois carros, eu não vou saber diferenciar qual carro é um e qual carro é outro, pelo estilo, pela marca, a não ser que seja pela cor. Se um tiver uma cor escura e o outro tiver uma cor clara. Eu enxergo a diferença da calçada e da rua. Quando eu estou na calçada, eu sei que eu estou na calçada. Porém, eu não consigo enxergar os buracos, as pedras, os desníveis da calçada. Se tem ali um cocô de cachorro, se tem algum obstáculo ali no chão jogado, alguma coisa, eu não consigo enxergar. De uma distância curta, eu consigo enxergar uma árvore. Assim é a minha visão de dia. De noite eu já não consigo enxergar praticamente nada. À noite eu só tenho a percepção mesmo de luz. Então eu fiquei pensando, como seria se eu estivesse andando com a minha bengala sem enxergar nada? E aí eu fechei os olhos e eu comecei a andar. Quando eu abri os olhos, a primeira coisa que eu pude perceber é que é completamente diferente. Ainda que você enxergue um pouco, ainda que você enxergue um mínimo, é completamente diferente de você não enxergar nada. Porque por mais que você enxergue um mínimo ou um pouquinho, como eu enxergo, eu ainda tenho referências visuais. Por mais que eu enxergue pouco, eu ainda consigo ver um carro parado, eu ainda consigo ver uma árvore, eu ainda consigo ver cores gritantes como o vermelho, o laranja. Se eu passar por uma casa ou por algum estabelecimento que tem uma fachada diferente, alguma coisa grande, eu ainda consigo perceber. Claro, tudo isso se eu estiver muito perto. É por isso que eu ando com a minha bengala, porque muitas coisas eu já não enxergo e as coisas que eu enxergo muito perto. Então a bengala evita de eu trombar nas coisas, porque quando eu vejo as coisas já estão muito próximas de mim, a árvore já está próxima de mim, o carro já está próximo de mim, uma pessoa já está próximo de mim. Então é por isso que eu uso a bengala, porque a bengala evita de eu ficar batendo nas coisas. A bengala bate nas coisas para eu não precisar bater. Então, de olhos fechados, eu percebi que é completamente diferente você enxergar um mínimo e você não enxergar nada. Por mais que você enxergue um mínimo, você tem alguma referência visual. Agora, quando você não enxerga nada, que é o caso de algumas pessoas, porque tem pessoas que só enxergam luz, mas tem pessoas que não enxergam absolutamente nada. E é completamente diferente porque você não tem nenhuma referência visual. E a primeira coisa que eu pude perceber é que eu tive dificuldade de andar em linha reta. Eu andava de olhos fechados, quando eu abri os meus olhos eu percebia que eu já não estava mais na mesma direção que eu estava no início. Eu senti essa primeira dificuldade, não conseguia andar em linha reta. Então eu pensei que se um dia eu perdesse a minha visão e não enxergasse nada, não tivesse mais nenhuma referência visual, eu com certeza teria que fazer uma outra reabilitação, um, um outro treinamento de orientação e mobilidade, porque é completamente diferente. Uma outra coisa que eu pude perceber de olhos fechados, sem nenhuma referência visual, é que as percepções elas ficam mais intensas, ficam mais nítidas, se assim eu posso dizer. Eu estava andando de olhos fechados e de repente eu senti com a bengala o chão e eu pensei, opa, esse chão aqui é o chão do estacionamento que eu sempre passo. Estava passando num caminho para ir para casa da minha mãe, que é um caminho que eu passo quase que diário, então eu já sei mesmo de olhos fechados onde eu estou passando. E quando eu bati a bengala naquele chão, eu tive a certeza, não, aqui é o estacionamento. E por mais que quando eu estou com os olhos abertos andando com a bengala, eu sinta a diferença do chão pela bengala, com os olhos fechados eu pude sentir com mais intensidade. Ficou mais perceptível com os olhos fechados.
tocando com a bengala, que era o chão do estacionamento. Aí eu abri os olhos e realmente vi ali, era o estacionamento. Fechei os olhos de novo, continuei andando e ficou nítido quando trocou o chão, quando eu saí do estacionamento e passei para a calçada. Ficou nítido aquela textura do chão era diferente. Eu de olhos fechados eu estava andando, eu comecei a passar num lugar e a minha bengala começou a puxar, a travar e eu me toquei. Falei, opa, aqui é areia. Tem uma parte do caminho que sempre tem terra ali, sempre tem areia. Eu abri os meus olhos e de fato eu estava na areia. Então, com os olhos fechados, sem nenhuma percepção visual, parece que as nossas percepções ficam mais intensas, ficam mais nítidas. Aí eu estava descendo uma rua, era só descer uma rua e virar a esquina que eu chegava na casa da minha mãe e eu fiquei pensando, e se eu não enxergasse nada, como eu ia conseguir saber a hora de virar a esquina? Porque por mais que eu enxergue um pouco, eu ainda consigo ver a diferença quando acaba a calçada e começa a esquina. E eu fechei os meus olhos e falei assim, eu só vou abrir os meus olhos na hora que eu perceber alguma coisa que me faça eu notar que eu estou no caminho certo. Eu comecei a descer aquela rua de olhos fechados e na esquina, minha mãe mora numa esquina de cima, na esquina de baixo é um terreno vazio. E ali fica galinhas, pintinhos, e eles ficam cantando, fazendo barulho. E eu de olhos fechados pensando, eu tenho que achar alguma referência sonora para eu saber que eu estou chegando perto da casa da minha mãe. E de olhos fechados, de repente eu comecei a ouvir aquele canto das galinhas, aquele canto que os pintinhos fazem lá, começam a piar. E que ficou nítido, eu tive certeza absoluta que eu estava chegando na casa da minha mãe. Então eu fiz essa experiência, né? Quero relatar no vídeo de hoje essa experiência. Eu andei de olhos fechados e eu pude perceber. O mínimo de visão que você possa ter, ainda que seja um pouco, é completamente diferente de você não ter nada de visão. Eu ainda tenho um pouco, ainda consigo ver alguma coisa, ainda consigo ter alguma referência visual. E parece que quando você enxerga, ainda que seja um pouquinho, você tenta usar toda a sua visão. Agora, quando você não enxerga nada, quando eu fechei os olhos, eu senti dificuldade, é completamente diferente. Se um dia eu vier a perder a minha visão, eu vou ter que fazer um outro curso de orientação e mobilidade, eu vou ter que me reeducar tudo de novo. É completamente diferente. Tive dificuldade em andar em linha reta, porém, parece que as minhas percepções ficaram mais intensas, mais nítidas. Eu pude perceber com mais intensidade a diferença do chão. Eu pude perceber de olhos fechados quando eu passei pela areia, eu senti ali a minha bengala travando, puxando. Eu tive referência sonora, eu pude perceber de olhos fechados que eu estava chegando perto da casa da minha mãe com o som das galinhas, dos pintinhos que estavam ali perto. Então, por mais que seja completamente diferente, ainda assim dá para você conseguir levar uma vida autônoma sem enxergar nada, porque você vai ter outros sentidos, outras percepções vão ficar mais intensas. Realmente, quando nós perdemos um sentido, os outros sentidos eles afloram. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt e ceratocone. Sou uma pessoa com deficiência visual.